Mas agora, olha só, vamos falar de plástica facial. A ideia do programa hoje e deste tema vai ao encontro de muitas pessoas que buscam, então, nessa cirurgia plástica facial, um jeitinho de diminuir cicatrizes ou mesmo ter uma cirurgia plástica que não apresente cicatrizes, ainda mais se for na região do rosto, né? Então a gente convidou mais uma vez a cirurgiã, doutora Tatiana Moura, bem-vinda. Tudo bem, doutora? Tudo Sempre bem. um prazer. Eu já vou pedir para a doutora levantar antes de começar, porque ela estava assim, feliz com esse look lindo. E aí falamos, não, hoje a nossa pauta vai ser sentada, mas a doutora veio toda preparada, gente. Bem-vinda, viu? Tá linda como sempre. Obrigada. Eu vou dar minha voltinha para sentar ao seu lado pra gente começar o assunto. Manda perguntinha que esse assunto é muito legal. Até porque eu queria iniciar esse nosso conteúdo, doutora, hoje com uma questão importante que eu ouvi recentemente de amigos médicos. Tenho muitos amigos médicos, não só daqui do programa, mas eu digo que os médicos acho que me perseguem, né? Os pais de amigos do filho. E aí, falando em cirurgia plástica, muita gente tem deixado esse momento, que é um momento de pandemia, para resolver assuntos como esse, quando a pandemia acabar ou quando tivermos uma vacina. No entanto, ouvi de médicos que esse tem sido um momento fantástico para a realização desses procedimentos, porque os hospitais estão mais vazios e as cirurgias, de fato, diminuíram para esses fins estéticos. É mais ou menos isso, doutor? Eu acho que segue, então, o encontro de um assunto interessante para as pessoas também terem uma outra margem de pensamento, né? O que, assim, no início da pandemia, a gente ficou realmente sem operar, né? Porque ninguém estava, os próprios hospitais não tinham protocolos ainda, então ficou realmente parado. Depois, quando os hospitais começaram a falar pra gente, olha, pode marcar, tá tudo ok, tá tudo seguro, a gente fez protocolo de exame, de rotina, né, do fluxo do paciente dentro do hospital, as pacientes começaram a se interessar. Eu tô em casa, tô só em home office, meus filhos não vou ter a dinâmica das crianças, então é o momento de eu fazer a plástica que eu ia fazer em novembro, ou que eu ia fazer em dezembro. Porque a cicatrização é até melhor em casa, né? Teoricamente, você não vai se expor, e a pessoa não vai está se sair. expondo, né? Então, muitas pessoas adiantaram a cirurgia. Pois é, eu achei interessante começar por aí o nosso ponto, para também dar outras possibilidades, né, para as pessoas terem outras visões, e essa é uma questão, então, que eu coloco aqui, que eu ouvi de médicos, por isso iniciei dessa forma. Não só plástica, né? Não só plástica, todas as outras cirurgias em questão. Mas falando do nosso assunto, então, a proposta de hoje é comentar a questão da cicatriz. Isso. Então, assim, o que eu vim trazer para vocês hoje? Mostrar como a gente consegue acessar a face inteira com cicatrizes escondidas. Porque qual que é assim, o pulo do gato do cirurgião plástico? É fazer cicatriz em locais que vão ficar escondidas ou camufladas. Então, a sombra, dobra, né? Transição de cores. Tá. Né? Então, a gente usa esse artifício, não necessariamente para fazer uma cicatriz pequena, porque às vezes a gente precisa de uma cicatriz grande. Tá. Mas que seja em locais que não fique muito visível ou nada visível, praticamente imperceptível, né? Vamos começar então com o primeiro. Olha só, a gente vai falar de cada região e de cada possível cirurgia. Olha lá. A primeira, então, seria um lifting facial. Eu acho que dessa a gente tem uma ilustração, a doutora já vai explicando pra gente. Então, para a gente acessar a face, através dessa incisão, que ela é pré-auricular, depois eu vou desenhar para vocês, dentro do couro cabeludo, vai para trás da orelha, a gente consegue acessar toda essa região que está parecendo descolada. Tá. E aí a gente descola tudo, aí consegue puxar toda a pele e o resultado, a cicatriz final. Aí tá mostrando pra gente acessar a região do pescoço, que a gente faz uma pequena incisão embaixo do mento, para poder, aí a gente consegue tratar toda a flacidez do pescoço. Olha que interessante isso, gente. Então vamos passar de novo agora, vendo bem, né, e entendendo aí tá mostrando o detalhe. descolamento da parte muscular com exposição da parótida. É uma técnica de facelift, né? Não precisa necessariamente usar essa técnica, que a gente trata a flacidez da região da bochecha, da mandíbula e do pescoço. E aí a parte do pescoço, que a gente vai usar uma incisão
aqui embaixo do queixo, essa incisão menor do que a anterior. E fica escondidinho. Fica escondido, porque fica na sombra, né? E esse procedimento que a gente estava assistindo, ele pode ser feito numa cirurgia só. Então, a pessoa pode ter toda o lifting dessa parte e dessa parte. Isso a gente faz o tratamento do terço médio e do terço inferior. Tá. Né? Da face com a incisão, não sei se você quer pode que eu mostrar, demonstre. doutora. Vamos mostrar aqui no nosso bonequinho, ó. Então a gente inicia a marcação, imagina que tá o cabelo, né? A gente inicia a marcação aqui, ela vai para frente da orelha, ela dá a volta na orelha e termina aqui atrás. Tá. Com essa incisão, Deixa eu virar um pouquinho aqui. Aí. Com essa incisão, a gente consegue acessar toda essa parte do corpo, da face, né? E do pescoço, tudo isso aqui. Olha só que legal. Então a gente descola, inclusive, quando faz bilateral, a gente descola todo o pescoço inteiro, tá? Da parte do pescoço, aí a gente faz uma incisão pequena aqui, tá? E descola, então aqui une tudo, o descolamento. Interessante. E nesse caso, sempre tem que ter esse descolamento da parte muscular também. Então, tem duas técnicas. Uma técnica que a gente descola supramuscular e uma técnica que a gente descola inframuscular. Tá. Cada uma tem sua vantagem e sua desvantagem, né? A supramuscular, que a gente fala, né, que não descola o músculo, a gente tem um risco menor de ter sequelas como paralisia facial né? Entendi. Então, tem um risco menor, tá? Em relação à mímica da face, a musculatura da face. Mas, ao mesmo tempo, você consegue tirar músculo que dá um resultado de flacidez melhor. Entendi. Né? Então, quando a gente não vai ressecar músculo, o que a gente faz? A gente descola, expõe todo o músculo como apareceu no vídeo, e aí a gente faz uma aplicatura, a gente dá ponto nos músculos, como faz do abdômen. Entendi, que você contou já pra gente, inclusive tá lá no YouTube para quem quiser rever. Esse é o tipo de cirurgia, então, e de cirurgia plástica, que a pessoa fica com a cabeça toda enfaixada, né? Gente, que interessante. Eu gosto de compartilhar com o público, porque são coisas... E até eu dou risada, porque uma vez eu vi num determinado lugar, uma pessoa no carro, chegando assim, eu achei que ela tivesse sofrido um acidente. Eu fiquei completamente preocupada, quis ajudar. É uma pessoa conhecida. E, de fato, tinha sido a plástica. Então, assim, claro, uma região ampla que merece um cuidado especial e esse pós-operatório. A gente faz um curativo que a gente chama de capacete. Muito engraçado. Tá. Porque fica um capacete mesmo, fica só o nariz, a boca e o olho assim pra fora, né? E o filho dela falava assim pra mim, tá tudo bem, fica tranquila. E depois que eu me liguei, que era então pós-cirúrgico da plástica. Vamos falar então do próximo, que é rinoplastia. Enquanto isso, vocês vão mandando perguntinhas no @VocêBonitaTV. Olha lá. Tá aí, no caso da rinoplastia, puxa narizinho, aparece bastante, tem que ter um cuidado, né? Então, a rinoplastia a gente pode fazer aberta, que é quando a gente faz a incisão na pele, e fechada quando tem incisão só na mucosa, só intranasal. Aí, na verdade, assim, eu acho que o cirurgião tem que fazer a técnica que ele faz melhor, que é essa que vai ficar mais bonita, né? Então, a incisão do nariz, ela é uma incisão, eu vou pegar a mais fininha aqui, quando vai fazer incisão na pele, aqui na columela, que é essa regiãozinha, a gente faz uma incisão em escadinha, assim, uma escadinha, que ela fica mais camuflada do que se fizer um risco reto. Tá? Aí aqui a gente corta e descola e consegue acessar até aqui em cima, até a base do nariz. Uau! E aí, com uma incisão desse tamanho, com prolongamento lá dentro, né? Lá dentro. E não fica, então, cicatriz nessa pontinha. Vai ficar um risquinho, mas bem discreto, porque ele também fica aqui na sombra do nariz, né? Mas interessante seu ponto de vista quando cita aí de técnicas que o profissional faça aquela que ele sabe fazer melhor. Então, bacana poder conversar isso com o profissional também, né? Acho que é uma sinceridade que para uma cirurgia como essa, que vai fazer muita diferença, é extremamente importante. Às vezes a paciente chega e fala assim, eu quero fazer rinoplastia fechada, porque eu não quero ter nenhuma cicatriz. Aí eu gosto de fazer aberta, então eu explico que na fechada a gente everte as cartilagens e a gente opera com a cartilagem de cabeça para baixo. Tá. E na aberta você descola e vê a cartilagem na posição já
que ela vai ficar. Uhum. Então, ao longo do tempo, você vai tendo mais experiência em uma ou em outra, é a que vai ficar melhor. Entendi. Né? Então, é uma questão realmente da gente explicar o porquê que eu faço aberta, por que o outro colega faz fechada, né? Perfeito. Não quer dizer que um tá certo, tá errado? Enfim. Não, é uma preferência. Perfeito. Vamos pro próximo. Além da rinoplastia do lifting facial, a gente tem também, olha lá, lifting de pescoço, que foi o que a gente já mostrou nas imagens. Ele pode ser feito associado ao lifting do rosto ou não? Tem gente que faz só pescoço? Eu acho difícil porque a acomodação da pele é mais difícil, mas essa incisão, ela não serve só para a gente tratar o pescoço, ela serve, por exemplo, para a gente colocar uma prótese de mento. Tá? Que a gente pode tanto colocar por uma incisão pequena aqui, como uma incisão intraoral, que aí fica sem cicatriz mesmo. Tá, que seria a prótese no queixo. Isso, que é essa daqui. A gente tem, ela tem duas, pode pegar, ela tem duas unidades. Essa é uma real? Uma real. Ah, que legal, ó. Aí a gente coloca uma, coloca outra, encaixa. Ela tem diversos tamanhos, a gente pode também moldar com drill, como um aparelhinho que serra assim, como se fosse do dentista, sabe? Tá. E a gente pede essa projeção, essa altura, tudo isso a gente calcula. E, no caso, ácido hialurônico e enxerto da própria gordura também? Também pode usar, só que quando a gente vai querer volume mimetizando o osso, é melhor ter uma estrutura que se assemelha ao osso. Entendi. Exatamente, porque o ácido hialurônico fica bom, tal, só que ele vai ser absorvido, isso aqui é definitivo. Tá, e a própria gordurinha pode ficar mais molinho, mais flácido. Então, aqui... E aqui é um volume calculado e ele é fixo. A gordura a gente não sabe o quanto vai absorver, né? O ácido hialurônico ele vai sendo absorvido ao longo do tempo, então você vai perdendo projeção, isso aqui vai ficar para sempre. Entendi. Então, tudo tem vantagem e desvantagem, né, Carol? Isso aqui é cirúrgico, né? O ácido hialurônico é no consultório, os custos são diferentes, então tudo depende do que a pessoa quer. O que eu acho legal é uma pessoa que está insegura. Você faz o uso do ácido hialurônico, ela gostou, nossa, adorei meu queixo assim, doutor, então vamos... A próxima passo é colocar a prótese. Legal, é um planejamento. Isso. Que faz todo sentido. Até porque aumentar o queixo e, enfim, fazer essa proporção de queixo e nariz é uma das coisas que mais muda, né? Não só perfil, mas muda absolutamente tudo do rosto, né? Existe um perfil mesmo de pacientes que tem o nariz aquilino, ou seja, o nariz bem, né, com a giba óssea proeminente, ponta caída e o queixo retraído. Isso é um perfil, né, que a gente fala de face. E o outro perfil é o queixo, né, grande, aí não necessariamente o nariz pequeno. Então, essa paciente que tem o nariz aquilino, ponta caída e o queixo bem retraído, se a gente fizer só o nariz, ela não fica satisfeita. Entendi. Se a gente fizer só o queixo, ela também não... Mas elas normalmente procuram com queixa do nariz. Do nariz. E aí tem essa visão médica do perfil e da proporção. Muito legal isso, né, gente? É legal que a gente está tendo uma aula técnica também, que isso faz toda a diferença quando a gente vai bem preparado, então, para o caso de uma cirurgia plástica. Vamos para o próximo, olha lá. Falando ainda das cicatrizes, blefaroplastia, essa daí também é um clássico, né? A blefaroplastia é a cirurgia das pálpebras, né? E a gente tem as incisões na pálpebra superior e na pálpebra inferior. Essa é a que mais camufla. Essa não aparece? Não aparece, porque a inferior a gente coloca na borda ciliar, então tem que ficar exatamente na borda ciliar. Então quando... Às vezes eu vejo alguns resultados da cicatriz, uns 3 milímetros que seja fora da borda ciliar, você já vê. Entendi. Já fica aparecendo uma ruguinha. Puxa vida, porque é muito delicado, né? Agora, doutora, aproveitando, para as pessoas que já têm cicatrizes, né? Que foi o que eu iniciei também o assunto, acho que vale aí a sua ressalva. É possível, com uma nova cirurgia, remover cicatriz de cirurgias antigas? Então, a gente nunca remove cicatriz, a gente substitui. Então, uma cicatriz que está inadequada, ou mal posicionada, ou uma coloração ruim, ou ela está deprimida, né? Assim, ela está aderida aos planos profundos. Então, a gente consegue substituir uma cicatriz
que tá inestética para uma cicatriz um pouco mais estética. Mas assim, uma vez que você cortou a pele e substituiu a pele por um outro tecido que não é pele, a cicatriz não é pele. É um outro tipo de tecido, formado por outras células. Ela nunca vai voltar a ser pele. Entendi. O que eu posso, por exemplo, imagina uma pessoa que tem uma cicatriz de um acidente no meio da face. Aí eu faço um lifting. Se eu conseguir tirar essa cicatriz, ela vai sair, só que eu troquei por outra cicatriz mais bem posicionada, com uma qualidade melhor, entendeu? Sempre há uma cicatriz numa decisão de cirurgia plástica. Então, fez uma cirurgia, vai ter cicatriz. Vai ter cicatriz. O lance é onde ela estará escondida. Exatamente. Ela pode estar dentro da boca, por exemplo. Tá. Né? Interessante isso. Vou colocar a perguntinha do público. Quem escreveu pra gente, olha lá na tela. Obrigada, Kátia. Um beijo pra você. Quem tem PMMA pode recorrer ao mini lifting? Então, o PMMA é um calo no nosso sapato, né? Fala a verdade. A doutora é super sincera, por isso que eu adoro quando ela... Porque a gente porque é um problema, com sinceridade. Né? Porque o PMMA é um preenchimento definitivo. E teve um boom aí, uns anos atrás, do uso desse produto, muita complicação, necrose e tudo mais. Então, quando a paciente tem PMMA, é um risco, porque quando a gente vai descolar, você pode ali mexer no que está quieto e desencadear uma reação inflamatória crônica, uma infecção, extrusão do produto. Então, tudo vai depender de onde está esse produto, da quantidade, como ele está. Então, a gente tem que palpar, às vezes fazer um ultrassom para ver se tem muita reação inflamatória em volta daquele produto. Muitas pacientes que injetaram PMMA no lábio, às vezes a gente consegue ressecar, mas tudo depende de onde está. Então, se é o caso dela, ela tem que consultar com alguém para ser examinada para a gente... É bem individual, então, essa parte. E, por exemplo, se for algo contraindicado de uma cirurgia, então do lifting como cirurgia, ela pode fazer procedimentos estéticos com aparelhos, com laser, esse tipo de coisa? Ou o PMMA também pode comprometer algumas questões aí, até com a tecnologia? Tudo depende de como ele está. Puxa vida, hein, olha. E tem mais ou menos uns 15, 20 anos, né, de boom do PMMA. Viram como é sempre muito bom prestar atenção, conversar. A conversa é sempre o melhor caminho, né, doutora? Vou agradecer mais uma vez, doutora Tatiana Moura, cirurgiã plástica. Sempre um papo muito legal quando ela tá aqui. Vai lá no Insta para acompanhar o trabalho, @doutora, abreviado, _ Tatiana Moura, tudo junto. Doutora abreviado, _ Tatiana Moura. Vocês já encontram todo o trabalho. Até a próxima, viu, doutora? Obrigada, Carol. Boas cirurgias, então. Obrigada. Né?